Olá, então hoje, diante da situação que nós enfrentamos atualmente, eu vou ler para vocês as orientações e determinações sobre as atividades pastorais e celebrações litúrgicas na Arquidiocese de Belo Horizonte, diante da pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda o que significa, é, qual a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro, por exemplo. A epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, quando diversas cidades registram casos, e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Por exemplo, em fevereiro desse ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Pandemia, que é o que acontece agora com o Covid-19, o coronavírus, em uma escala de gravidade é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, nós tivemos a gripe A, ou gripe suína. Passou de uma epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. E em 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de uma epidemia para uma pandemia. E a endemia? A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Bom, feita essa diferenciação, a Arquidiocese lançou o seguinte documento, até em vista do que tem acontecido pelo mundo, que eu acredito que vocês estejam acompanhando neste tempo quaresmal, chamados à conversão, movidos pelas pertinentes motivações da campanha da fraternidade, fraternidade e vida, dom e compromisso, estamos todos convocados a ações concretas, efetivas, disciplinadas em favor da vida de todos, especialmente dos pobres e vulneráveis, contribuindo e lutando pela superação desta terrível pandemia do coronavírus, exercitando-nos como igreja e sociedade no combate a tantas outras pandemias. Determina-se então, em primeiro lugar, sobre as atividades pastorais. Suspender, a não ser que haja nova determinação, até o dia 12 de abril, em todas as instâncias pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte, os vicariatos, regiões episcopais, foranias, paróquias, santuários, as reuniões, encontros, assembleias, seminários, cursos, catequese e eventos que aglomerem as pessoas, se for necessário remarcar as atividades já previstas. Olhar e cuidar com atenção dos idosos e pessoas mais vulneráveis de nossas comunidades, amparando os mais pobres por auxílios materiais necessários por meio de uma sólida rede de solidariedade em cada paróquia. Redobrar os cuidados com a limpeza nos ambientes comunitários e facilitar para que todos tenham acesso a uma pia com sabão para lavarem as mãos e, se for o caso, manter disponível algum dispensador de álcool gel. Seguir sem restrições as orientações e determinações do Ministério da Saúde e das autoridades competentes. Acolher e prover especialmente a população em situação de rua em espaços disponíveis das paróquias, resguardando as medidas de proteção em atenção às suas demandas, oferecer apoio para alimentação, água, kit de higiene, utilização de sanitários e chuveiros, troca de roupa, auxílio caso queiram retornar para a família ou cidade de origem. Usar ferramentas tecnológicas para ajudar a manter a vida paroquial, contatos, animação missionária, assistência espiritual, manutenção da rede de contribuições e apoios,
dizimistas e doadores pelo uso de transmissões via Facebook, YouTube, Instagram e outros. O segundo ponto é sobre a celebração dos sacramentos. É muito importante que vocês escutem e prestem bastante atenção. Suspender todas as celebrações da missa e palavra de Deus presenciais até que nova determinação, conforme a orientação das autoridades sanitárias, com o único objetivo de não expor as pessoas ao perigo, protegê-las e salvar vidas. Contudo, as igrejas devem ficar abertas com os devidos cuidados. Oferecer as celebrações das missas abundantemente pelos meios de comunicação diariamente, em dias e horários comunicados e informados por vários meios para ampla participação, fortalecendo nossa comunhão, que é força maior. A nossa arquidiocese oferece a Rádio América e a TV Horizonte como meios de comunicação que transmitem diariamente a Santa Missa. Oferecer igualmente as celebrações da Palavra de Deus e momentos de espiritualidade cristã amplamente divulgados. Adiar as celebrações dos batizados para o mês de agosto em diante. Fazer a catequese de preparação de pais e padrinhos para o batismo nesse período por meio dos veículos de comunicação, com a seguinte programação: todos os sábados, de abril a julho, de 16 às 17 horas, pela TV Horizonte, Rádio América e pela internet. Empenhar esforços com os noivos que já agendaram seu casamento até o mês de julho, para adiarem e agendarem nova data a partir de agosto. Redimensionar a quantidade de pessoas convidadas para os casamentos que não puderem ser adiados por meio de uma conversa pessoal dos párocos com os noivos, de modo que as pessoas se disponham espaçadamente dentro da igreja. Com outras palavras, determinar quantas pessoas poderão participar da celebração do matrimônio. Reagendar as crismas no entendimento entre párocos, bispos e vigários episcopais, em diálogo com os catequistas para o mês de agosto em diante. Transmitir um programa de catequese crismal todos os sábados, de abril a julho, de 17 às 18 horas, pela TV Horizonte, Rádio América e internet, destinado aos crismandos e seus catequistas. Suspender até nova determinação o atendimento a idosos e enfermos que recebem a Eucaristia em casa para garantir-lhes segurança. Esta determinação vale também para a celebração do sacramento da unção dos enfermos. Suspender igualmente até nova determinação as celebrações das exéquias, tanto nas casas quanto nos velórios e cemitérios. Oferecer o sacramento da penitência em horários variados, ouvindo os penitentes individualmente. Ficam suspensos os mutirões de confissão. Incentivar a oração em família e a liturgia doméstica, a igreja da casa, com roteiros de celebrações, tais como a meditação da Palavra de Deus, o terço, a Via Sacra, disponíveis no portal da Arquidiocese de Belo Horizonte, para que Deus nos livre deste e de muitos outros males que atentam contra a vida. O terceiro ponto é sobre a Semana Santa e o Tríduo Pascal. Celebrar presencialmente, se não houver uma determinação ao contrário, somente o Tríduo Pascal, que é o coração e centro da vida da igreja, contanto que sejam poucas pessoas envolvidas, bem distanciadas umas das outras na igreja, a mais ou menos 1,5 metros, o que vale também para a disposição das pessoas no presbitério e no local da equipe de canto. Suspender os atos externos da Semana Santa, como as procissões, sermões, dramatizações da paixão, vias sacras. Serão ofertadas várias e intensas oportunidades de reflexão pelos meios de comunicação. Celebrar a missa da unidade arquidiocesana dentro das condições exigidas e determinadas para o contexto, com a transmissão pela TV Horizonte, Rádio América e internet, na Catedral Cristo Rei,
com a presença somente dos membros do Conselho Pastoral Arquidiocesano, que representam toda a arquidiocese, e os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. Nesta celebração, os santos óleos serão entregues pelo arcebispo aos bispos auxiliares e vigários episcopais, que por sua vez os entregarão aos párocos para que sejam utilizados nas comunidades. Celebrar a missa da Ceia do Senhor, uma única por paróquia, sempre com um número pequeno de pessoas, que não se realize o rito do lava-pés. Nesta noite, os que não participarem da missa podem fazer uma bonita celebração em casa, aproveitando as leituras do dia, realizando a bênção da mesa e a refeição familiar, ou acompanhar o momento de espiritualidade eucarística pelos meios de comunicação. Roteiros e indicações estarão disponibilizados no portal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Celebrar a Paixão do Senhor, uma por paróquia, e nela eliminar o rito do beijo na cruz e nas imagens expostas à veneração dos fiéis. Neste dia, os que não forem à celebração podem celebrar em casa, às 3 horas da tarde, a Palavra de Deus com as leituras bíblicas do dia, utilizando o Evangelho da Paixão, abreviado, e poderão fazer também a adoração da cruz e a oração universal, ou acompanhar o momento de espiritualidade pelos meios de comunicação. Roteiros e indicações estarão disponibilizados no portal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Celebrar a Vigília Pascal no Sábado Santo à noite, da mesma forma restrita, uma em cada paróquia, mas de maneira esmerada, como sinal da luz da fé em Cristo ressuscitado, acesa em nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, a iluminar toda a sociedade. Nesta noite, os que não conseguirem participar de modo presencial, devido às restrições de aglomeração de pessoas, poderão celebrar em família, na própria casa, quando farão o acendimento e a bênção do já conhecido círio da família, aquela pequena vela mais grossa. Depois a meditação de algumas poucas leituras bíblicas previstas, como também a bênção e aspersão da água em recordação do batismo, além das preces e, por último, a refeição fraterna em família ou acompanhar a celebração pelos meios de comunicação. Roteiros e indicações estarão disponibilizados no portal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Celebrar o domingo de Páscoa, uma missa em cada paróquia, com as mesmas exigências acima expostas. E neste domingo tão especial, os que não puderem participar na igreja podem, em família, na própria casa, celebrar a Palavra de Deus, com as leituras bíblicas do dia, preces e uma pequena confraternização pascal, ou acompanhar a missa pascal pelos meios de comunicação. O roteiro estará disponibilizado no portal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Garantir em todos os lares o acompanhamento de uma programação especial e das celebrações ainda durante a Quaresma e a Semana Santa pelos serviços da Rede Catedral de Comunicação Católica por meio da TV Horizonte, Rádio América e internet. Transmitir as celebrações das paróquias por meio da Pascom, utilizando os meios de comunicação e as redes sociais, como o Facebook, YouTube, Instagram e outras possibilidades. As orientações finais, dar atenção e restrito respeito às orientações das autoridades competentes no campo da saúde e acompanhamento constante da situação. Não compartilhar notícias falsas, fake news. A mentira, além de prejudicar o enfrentamento da doença, gera pânico, agravando a situação. Nesse sentido, é oportuno checar cada informação recebida pesquisando em fontes fidedignas. Convencer e trabalhar para que as pessoas compreendam e assumam a postura de não sair de casa. Com especial atenção, convencer aos idosos e enfermos. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quarentena não é férias. Não viaje, procure ficar em casa. Agora há pouco eu estive num supermercado para fazer uma pequena compra rápida e notei vários idosos e famílias inteiras indo juntas fazer as compras. Gente, pelo amor de Deus, fiquem em casa. No caso das compras, como os supermercados vão ser um dos únicos estabelecimentos abertos, principalmente aqui em Belo Horizonte, onde o prefeito soltou ontem normas que devem fechar a maioria dos comércios, é importante que quem vai fazer compras vá com calma
e no máximo 1 ou 2 pessoas para ajudar a carregar as compras. Não levem os seus pais, idosos, as pessoas de mais idade para fazer compras, deixem elas em casa, né? É muito importante essa orientação. Nutrir muita esperança e superar sentimentos de fracasso e derrota, certos e confiantes na condução que Deus Pai em Cristo Jesus pelo Espírito Santo em nossas vidas e na história da nossa salvação. Exercitar a solidariedade e alimentar a comunhão, de onde vem a força maior que nos fará vencer e nos alegrar, cuidando para não nos intoxicar com informações, causando pânico ou medos que enfraquecem nossa participação numa luta que venceremos em Deus e por seu amor. As instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte, a saber, a Mitra Arquidiocesana, a Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do Colégio Santa Maria e da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Providence com suas obras sociais, a Fundação Mariana Rezende Costa, a Associação do Desenvolvimento Integral estão trabalhando em regime especial sob orientação da Diretoria Corporativa de Recursos Humanos e instâncias afins, zelando pelo bem de todos os colaboradores, segundo normas e sistemas cabíveis nesta realidade que vivemos no presente momento. As comunidades paroquiais se disponibilizarão serviços de informações, suportes, assessoria e orientações para que o caminho evangelizador em tempo de exílio e austeridades, continuemos nosso caminho missionário de modo fecundo. Rezemos juntos, invocando a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, para que a pandemia do coronavírus e outros males sejam vencidos. Eu peço, por favor, que você divulgue esse vídeo, mostre para as pessoas, fique ciente das orientações e nos ajude a combater e a passar por esse momento de dificuldade que atinge todo o nosso planeta.